Romanos 14, a partir do verso 13. Hoje, como estamos sem projeção, né? Vamos abrir as Bíblias, abrir nos nossos smartphones, para acompanhar a exposição desse texto. Amém? Romanos, capítulo 14, verso 13, e a palavra do Senhor, ela nos diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua seu irmão, por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, eu queria te agradecer por essa porção da tua santa palavra. Te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que a tua santa palavra ela possa encontrar morada em nossos corações. Nos dá discernimento e sabedoria para extrair aquilo que é bom, aquilo que tu tens, de uma maneira pessoal para cada um de nós, Pai. Fala aos nossos corações, nos conduz nesse momento de reflexão. Te peço, Pai, que o Senhor me esvazie de mim mesmo, mas que teu Santo Espírito possa falar através da minha vida, Pai. Te coloco, Senhor Deus, à disposição para o serviço. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Ontem era uma festa de encerramento no Colégio do Ian. E a festa de encerramento foi lá no Teatro Via Sul. E teve uma peça, né? Foi um teatro e as crianças iam se apresentando ali no decorrer do teatro. E eu ouvi uma história ontem. E ela tratava, o tema da peça era o reino do bem. O reino do bem e o reino do bom. O reino do bom e o reino do bem. E era uma história, né? Essa história ela falava sobre um reino. E nesse reino, que tinha esse nome, o reino do bom e do bem. E existiam dois conselheiros nessa história, que era o bem e o bom, né? Então, o nome do reino era o reino do bem e o reino do bom, e tinha dois conselheiros lá, que era o bem e o bom. E esses conselheiros, eles lá era como se fossem assim, duas mesas e o telefone tocava e os dois atendiam a mesma linha, né? Estavam ali conversando. E existia um momento de muita tensão entre eles, né? E eles chegavam a discutir ali dentro do aconselhamento, né? Daquele momento de aconselhamento, quando a pessoa ligava para eles com algum tipo de problema. E então existia um pouco de tensão, porque nem tudo o que parecia bom realmente fazia bem, e nem sempre fazer o que fazia bem parecia ser o mais bom aos olhos das pessoas, né? Às vezes é até um pouco complicado de entender, mas é que nem sempre o bom fazia bem. Nem sempre fazer coisas que a gente considera bom fazia bem para nós mesmos. E na medida que eu ia escutando o decorrer dessa peça, né, desse teatro,
eu ficava direto com a minha cabeça associando a Jesus e as coisas do reino de Deus, e comecei a anotar várias coisas, e isso me incomodou, e eu disse assim, eu tenho que fazer uma mensagem acerca dessa peça que eu vi. Então, naquele reino, havia também a paz, né? Então, cada pessoa que eu estou falando aqui, o bem era um personagem, o bom era um personagem, a paz era um personagem, e a paz, ela estava sempre cansada lá, porque todo mundo só dizia para ela, eu quero, eu quero. Era como se as pessoas nunca tivessem satisfeitas, né? Isso não tem nada a ver com as pessoas, né? Com hoje em dia, como as coisas funcionam, né? Mas a paz, ela estava sobrecarregada, porque ela dizia assim, ó, todas as pessoas falam só, eu quero, eu quero, eu quero, e elas nunca estão satisfeitas. Então, entrou o caos na história. E o caos, ele trouxe ansiedade, trouxe confusão, trouxe problemas, trouxe a guerra, entre outras coisas. E o caos, ele se alojou na ausência da paz, porque a paz, ela ficou tão angustiada com tudo, que ela saiu do reino. Então o caos se instalou. Mas aí, na peça, um dia apareceu o controle. Do outro lado estava o controle. E o controle era um personagem que ele tentava medir todas as coisas. Cada passo ele tentava medir, tentava resolver, tentava ajustar. Mas aí o controle estava ficando exausto, porque apesar de todo o esforço dele, as coisas não aconteciam de fato como ele estava pensando. Mas um dia apareceu a esperança. E aí, quando a esperança ela chegou, ela trouxe um equilíbrio no reino, porque a paz ela voltou para o reino, o controle ele descansou, e o bem e o bom encontraram um sentido. E aí decidiram mudar o nome do reino, e agora aquele reino seria chamado o reino da esperança. Lógico que ali naquele contexto a esperança era uma criança, e nesse contexto a inocência da criança fazia com que o bem e o bom funcionassem muito bem para aquele reino. Então, quando eu ouvi a história, imediatamente eu comecei a pensar no reino de Deus. Um reino onde Jesus ele é a nossa esperança. Um reino onde o caos ele não reina, mas também um reino onde o controle não domina. Mas é um reino onde a paz ela não precisa fugir. Sabe por quê? Porque esse rei ele é justo, ele é santo e ele é um rei presente. Queria que agora nós olhássemos um pouco para esse texto e entender que o reino de Deus, ele não é feito do que é bom aos olhos humanos. Paulo, ele aqui nesse texto, ele está lidando com disputas pequenas. Tipo, pode comer isso, pode beber aquilo, isso é lícito, isso é errado. Assim como nessa história de ontem, né, que eu ouvi, pessoas estavam presas ao bom e ao não tão bom. Então Paulo diz, né, não julgueis uns aos outros, não ponha pedra de tropeço no seu irmão. É interessante porque quando nós trazemos para o nosso contexto atual de vida, hoje ainda vivemos presos ao bom. O que agrada aos outros, ao que dá aparência, ao que soa de uma forma espiritual, o que parece ser certo culturalmente, nós ainda estamos presos a essas coisas. Mas nem tudo que é bom aos olhos humanos faz bem
para a nossa alma. Sabe, Jesus, ele não nos chamou para viver pelo bom, mas Jesus, ele nos chamou para viver pelo bem, sobre o que edifica, sobre o que cura, sobre o que promove o amor. O reino de Deus, ele é justiça. Então, o que realmente faz o bem? Porque o reino de Deus não é comida, o reino de Deus não é bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E a justiça aqui, nesse texto, ela é uma justiça relacional. É sobre andar corretamente diante de Deus, é sobre alinhar nossas atitudes ao caráter de Cristo. E isso é o que faz bem. Porque o reino de Deus, quando estava ouvindo aquela história, o reino de Deus, ele não é sobre controlar tudo. Ele não é sobre essa figura, esse personagem do controle, onde todas as coisas. Porque aquele que está em Cristo e aquele que tem a sua mente renovada no Senhor, é o que vai fazer o bem, que vai viver a vida segundo a vontade de Deus. E quem vai estar no controle das nossas vidas é o Senhor Jesus. Sabe, o reino de Deus não é sobre agradar a todos, né? O bom, ele queria agradar a todos ali no reino. Ou sobre a paz, atender aos desejos. A paz, ela estava totalmente sobrecarregada, porque o reino de Deus é sobre andar na justiça desse rei, na justiça do Rei Jesus, que nos faz bem, mesmo quando não parece bom na hora. E aí a gente entra nesse relativismo do bem e do bom. Olha, o Senhor Jesus, ele vai fazer tudo que for bem para a vida, para as nossas vidas. Mesmo quando para nós, nos olhos humanos, não pareça bom, o Senhor, ele sempre vai estar fazendo o bem. Porque esse é o caráter dele. Esse é o caráter de Deus. Aquele que faz o bem para as nossas vidas. Sabe, porque o reino de Deus, ele traz paz. Sabe, a paz havia desaparecido ali daquele reino. Sabe, a palavra de Deus, ela traz promessas para as nossas vidas acerca da paz que excede todo o entendimento, acerca do Senhor, ele guardar os nossos corações, acerca do Senhor guardar o nosso caminho, acerca de termos o entendimento de que, poxa, a gente não sabe nem orar, porque o Espírito Santo tem que levar com gemidos inexprimíveis aquilo que muitas vezes nós não conseguimos por meio de palavras falar para o Senhor, mas o Senhor conhece, porque são dos nossos corações, porque conhece o amanhã, conhece o que há de vir, porque a nossa visão, ela é limitada. Então, é entender que a paz não é a ausência de guerra, não é a ausência de problemas, de aflições, mas a paz é a presença do Rei. Sabe, todas as coisas que acontecem, assim como na história, quando o caos entrou, a paz, ela fugiu. A paz, ela havia desistido ali. E assim é na nossa vida. Sabe, muitas vezes o nosso coração, ele se enche de ansiedade, o nosso coração, ele se enche de pressões, o nosso coração, ele se enche de expectativas. O nosso coração, muitas vezes, ele se enche de medo, de batalhas internas. Parece que verdadeiramente essa paz, ela sumiu, ela desapareceu. Porque nós não estamos colocando verdadeiramente o nosso coração aonde ele deveria estar. Sabe, a paz, muitas vezes, vai parecer sumir,
Mas quando Jesus Cristo, Ele reina em nossas vidas e nós temos esse entendimento, porque muitas vezes nós temos um entendimento, nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o Rei das nossas vidas, Ele reina sobre as nossas vidas, Ele está no controle de todas as coisas, mas quando está tudo bem, quando nos encontramos e nos deparamos em frente a situações adversas que verdadeiramente tentam, e é aí onde a gente tem que entender muito bem, tentam roubar a nossa paz. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela fala de uma forma muito clara. Em algumas versões a gente vai ver assim, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em algumas versões a gente vê, não andeis preocupados com nenhuma coisa. E ele diz assim, olha, antes da preocupação, antes da ansiedade, antes de deixar verdadeiramente a paz da sua vida ser roubada, coloque diante de mim, por meio de orações, por meio de súplicas, aquilo que está de fato roubando a sua paz, aquilo que está te dando ansiedade, aquilo que está fazendo que você se sinta pressionado, que a paz que excede todo o entendimento guardará o seu coração. Sabe, o reino de Deus traz paz. Porque o rei, ele é a paz. Então assim, em alguns momentos da nossa vida, verdadeiramente o caos vai tentar tomar lugar da paz. E nós vamos pensar que nós somos o controle, porque nós vamos tentar medir tudo e fazer tudo, pensando na força do nosso braço, no nosso entendimento, naquilo que nós nos achamos possível fazer com as nossas próprias mãos, e esquecemos das nossas limitações, esquecemos quando a palavra diz assim, olha, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então nós entramos nisso e mergulhamos em todas essas coisas, porque o nosso resgate, o nosso socorro, e é o que eu já falei aqui algumas vezes, é como Pedro andando sobre o mar, e nós achamos que o milagre é porque Pedro caminhou sobre as águas. Sabe, mas o milagre foi quando Pedro, ele olha para todas as situações, ele olha para a onda muito grande, ele olha para o vento muito forte, e ele começa a afundar, e Jesus vem, estende a mão e puxa ele para fora da água. Esse é um milagre que Jesus faz conosco, que o resgate de Jesus nas nossas vidas. Sabe, é quando nós permitimos muitas vezes que o nosso coração se angustie de tal forma que nos sentimos paralisados, onde damos espaço para toda a questão de ansiedade, de pressões, de expectativas, de medos, e quando nós temos muitas batalhas internas e nós não colocamos isso diante de Deus para experimentar essa paz, que excede todo o entendimento, essa paz que vem em meio ao caos, essa paz que vem sem explicação, essa paz que guarda os nossos corações, nos sentirmos seguros diante de Deus, porque Ele é o Rei que está no controle de todas as coisas. Então, a paz parece sumir, porque você tirou Jesus do trono. Porque quando Jesus ele reina nas nossas vidas, essa paz ela volta. Muitos de nós hoje vivemos cansados, vivemos estressados, vivemos cheios disso que a paz falou naquela peça, do eu quero isso, todas as coisas têm que acontecer do nosso jeito, porque senão nós somos muito frágeis. As nossas vidas, muitas vezes, nós estamos cheios de mimimi para tudo. Sabe? O Senhor, Ele nos promete uma vida em abundância. E essa vida em abundância que o Senhor nos promete é a abundância da presença de Deus, é a abundância do agir de Deus nas nossas vidas. Sabe, Ele não prometeu aqui, disse assim, olha, você só vai ter paz na sua vida, vai ser só tranquilidade, só pessoas boas vão lhe cercar, todos os ambientes que você estiver vão ser super tranquilos. Jesus ele não prometeu isso. Porque Jesus diz assim, no mundo
mundo tereis aflições. É isso que Jesus disse. Mas se eu venci, em mim vocês são mais do que vencedores. Glórias ao nosso Deus por isso. Sabe? Muitos de nós estamos cansados, estamos estressados. É muita coisa, é uma rotina muito intensa. Mas mesmo diante de todas as circunstâncias, onde Jesus é o Rei, a paz vai sempre permanecer. Se Jesus é o Rei das nossas vidas, a paz vai sempre permanecer nas nossas vidas. Porque Jesus, Ele é a nossa única esperança. Sabe, tudo isso é sobre estar nele. É sobre colocar a vida nele. É sobre viver a vontade deles nas nossas vidas. O reino é alegria no espírito. Aquilo que o bom, nunca conseguiu produzir. Porque a alegria, ela não vem do parece bom. A alegria, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. A alegria, ela só nasce onde a esperança reina. Sabe, a alegria, ela não é lazer, ela não é conquista, ela não é sucesso, ela não é um elogio, ela não é conforto. A alegria, segundo a Bíblia, é a presença do Espírito Santo. A fonte da esperança é um fruto do Espírito. E a esperança, ela governa. Porque o texto nos diz aqui no verso 18 e 19 que Cristo, Ele reconcilia todas as coisas. O texto conclui dizendo que quem serve a Cristo, assim é aprovado por Deus. O problema muitas vezes é a questão da aprovação. Sabe, ele termina o texto, ele conclui dizendo que aqueles que servem a Cristo são aprovados por Deus e pelos homens. Mas muitas vezes nós estamos tão ligados a fazer aquilo que é bom aos olhos dos homens para agradar aos homens. E Deus está dizendo assim, olha, quando Cristo governa, tudo encontra um equilíbrio. E é onde encaixa perfeitamente com essa história que eu contei para vocês. Olha, Jesus, Ele é a esperança que entra no reino e devolve a paz para a própria paz, descanso para o controle e um propósito para o bem e o bom. Jesus, Ele é a esperança eterna. É Ele que traz a ordem ao reino. É Ele que traz vida às pessoas. O que é que essa mensagem ela produz em nós? O que isso produz em nós? Quando pensamos acerca um reino, estava totalmente desfigurado. As pessoas estavam entrando em conflitos, em várias situações, não entendiam a questão do bem, do bom, entendiam que a paz era querer coisas. E aí, a esperança, ela entra no reino, assim como Jesus, Ele entra nas nossas vidas e traz equilíbrio a todas as coisas. Sabe o que essa mensagem produz em nós? Talvez essa mensagem ela esteja aqui nos alertando para parar de viver pelo que parece bom. Viva pelo que faz bem. Sabe? Isso, talvez a gente tenha que parar diante das situações e perguntar: isso agrada ao rei? Isso edifica? Isso faz bem para a minha alma? Tem uma das coisas que eu lembro ali, que era muita informação, para lembrar assim, mas eu lembro de uma chamada que fizeram para pedir conselho lá para o bem e para o bom. E aí, o bom só falava assim: olha, faça o que você acha bom.
Faça isso que você acha bom, né? E aí o Ben, no final, a pessoa começava ainda muito aflita na voz, aí o Ben pergunta assim: o que é que lhe faz bem? Aí a pessoa lá responde, não tinha uma voz audível, né? E a pessoa falava, e o Ben diz assim: pois assim faça, e encontre a sua paz. O que faz bem para a gente? Por que ter Jesus nas nossas vidas é bom? Faz bem. Faz bem para nós. Por que na nossa caminhada de vida diária a gente não tira tempo para ficar com Deus? Se faz bem para a gente. Por que muitas vezes a gente retruca o que faz bem para a gente? Porque nós temos que ser intencionais nisso. Buscar a Deus é bom e faz bem. Por que na nossa caminhada diária a gente não faz essa busca? Por que a gente não faz isso? Por que a gente está sempre vivendo as coisas de uma maneira automática? Vivendo por aquilo que parece bom. E acaba esquecendo de viver por aquilo que faz bem. Pois será que as nossas atitudes elas têm agradado ao Rei? Será que as nossas atitudes, o jeito que nós temos tocado a nossa vida, edifica a nossa vida, edifica pessoas próximas a nós? Será que coisas que estamos fazendo faz bem de verdade para a nossa alma? Eu acho que muito do que falta é entregar o controle ao Rei. Sabe por quê? O controle cansa. Mas Cristo, Ele governa. E se Cristo governa as nossas vidas, nele nós podemos descansar. Se tentarmos manter o controle pela força do nosso braço na nossa vida em toda hora, nós vamos ficar exaustos. Mas se entendemos que Cristo Ele é governante das nossas vidas, nós podemos descansar nele. Sabe como esse texto está dizendo? Deixa o Espírito restaurar a sua paz. Porque a paz ela não é ausência de problemas, mais uma vez, a paz ela é a presença do Rei Jesus nas nossas vidas. Permita que a esperança ela reine na sua vida. Porque Jesus ele não é uma ideia, Jesus ele é a esperança viva. E quando Jesus ele reina, o reino muda de nome. Sabe, você sai do reino do medo, do reino do caos, do reino do controle, para o reino da esperança. Porque é onde devemos depositar nossa esperança, em Cristo Jesus. O reino da esperança, ele está entre nós. Sabe, assim como naquela história, a esperança chegou e colocou tudo no lugar, no reino de Deus, a esperança já está lá. E seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Onde ele entra, a paz volta, o controle descansa, o bem e o bom encontram sentido, e o caos, ele desaparece. Se a minha vida ela é governada pelo Senhor, em meio a todas as tribulações, em meio ao entendimento, ao discernimento que Cristo está no controle de todas as coisas, essas coisas desaparecem. Sabe por quê? Porque esse texto nos afirma aqui no final que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe, que hoje a gente possa permitir que Jesus ele seja o Rei da esperança nas nossas vidas. Que quando estivermos aflitos, quando estivermos sobrecarregados, tem um texto, né, que diz que podemos andar sobrecarregados, mas que mesmo assim encontramos o descanso e a paz no Senhor. São promessas para as nossas vidas. Sabe? O reino de Deus, ele não é governado pelo bom ou pelo bem humano.
mas ele é governado pela esperança viva, que é Cristo Jesus. Que a gente possa guardar no nosso coração acerca disso, que a gente possa orar ao Senhor tendo esse entendimento. A minha esperança está no Senhor. Senhor Deus, Tu és o meu conforto, o meu consolo. Eu olho para os céus e encontro o meu socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o meu consolador, Pai. Sabe? Vamos aprender a cada dia das nossas vidas, colocar o nosso coração diante de Deus, para que o Senhor possa agir nas nossas vidas, para que o Senhor faça esse impossível nas nossas vidas. Que a gente pare de sofrer, tentando acertar em cima do nosso entendimento, em cima da nossa força. Sabe? Senhor Deus, toma a frente disso, Pai. Me dá as ferramentas. Me mostra o caminho. Porque eu quero viver essa dependência de Ti. Eu quero que o Senhor governe verdadeiramente a minha vida e me guie pelos passos verdejantes. Ou que eu tenha essa certeza no meu coração que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum eu temerei. Porque Tu estás comigo, é Tu que traz o consolo. Tua forte mão. É isso que nós precisamos guardar no nosso coração e caminhar acerca disso. A nossa esperança viva está em Cristo Jesus, que fez os céus e a terra. E a gente possa caminhar nessa esperança até que Jesus Cristo volte. E a gente possa viver essa esperança. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas cabeças. Eu queria te convidar nesse momento, sabe, a entregar a tua vida, entregar o controle da tua vida nas mãos do Senhor. Sabe, muitas vezes nós estamos verdadeiramente pressionados, sobrecarregados, mas o descanso das nossas vidas, o sentido das nossas vidas está no Senhor, que nos cura, que nos guia, que dirige o nosso pensamento. Que a gente possa orar ao Senhor: Senhor, toma de conta da minha vida. Pai, esse problema aqui que eu penso ser meu, não é mais meu, Pai. Ele é nosso, eu coloco nas Tuas mãos. Não quero sentir angústia, Pai, não quero sentir ansiedade, não quero estar preocupado. Eu quero ter a certeza, Pai, que o Senhor está direcionando a minha vida em todos os sentidos, Pai, em todas as coisas. Coloque isso diante do Senhor, fale com Ele nesse momento, ore, você e Deus. Eu não quero mais as coisas que parecem ser boas aos meus olhos, Pai. Eu quero viver a Tua esperança, eu quero algo que me faz bem e que tem a ver com o Teu reino. Que o discernimento da minha vida venha acerca do Teu reino. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Pai, porque temos a certeza que Tu és um Deus de graça, Pai.